Existe uma crença profundamente enraizada no imaginário do trader iniciante e até mesmo de muitos intermediários de que quanto mais se age, maiores são as chances de ganhar dinheiro. Essa lógica parece natural, quase intuitiva, porque estamos acostumados a associar esforço visível com recompensa. No entanto, o trading opera segundo uma lógica oposta, e é exatamente aí que nasce o paradoxo da paciência. No mercado financeiro, a atividade constante não é sinônimo de produtividade. Pelo contrário, muitas vezes ela é o principal fator de destruição de contas. O trading não recompensa quem está sempre clicando, mas quem sabe esperar. E essa espera não é passiva, nem preguiçosa, nem fruto de indecisão. Ela é uma habilidade ativa, construída conscientemente contra o próprio instinto humano. A ação impulsiva é a raiz invisível da maioria das perdas. Não porque o trader não saiba analisar, mas porque não suporta ficar parado. O silêncio do mercado incomoda. A lateralização gera tédio. A ausência de sinais claros cria ansiedade. Então, o operador age para aliviar uma sensação interna, não para responder a uma oportunidade real. Nesse momento, o trade deixa de ser técnico e passa a ser emocional. O mercado cria uma ilusão perigosa de produtividade. Gráficos se movem o tempo todo, preços piscam, oportunidades parecem surgir a cada minuto. Isso dá a sensação de que sempre há algo a ser feito. Mas essa percepção entra em conflito direto com a lógica do trading consistente, que exige seletividade extrema, critério rígido e capacidade de ignorar a maioria dos movimentos. Esse conflito é profundo porque vai contra a programação básica do ser humano. Somos treinados para agir diante de estímulos, para responder rapidamente, para não perder chances aparentes. No trading, essa resposta automática é justamente o que o mercado pune. Ele transfere dinheiro de quem não sabe esperar para quem consegue permanecer imóvel até que o cenário esteja realmente a seu favor. A paciência, nesse contexto, deixa de ser uma virtude abstrata e passa a ser a base da sobrevivência de longo prazo. Ela protege o capital, preserva a energia mental e mantém a clareza necessária para reconhecer oportunidades reais quando elas surgem. Sem paciência, não existe consistência. Existe apenas movimento constante, desgaste acumulado e a falsa sensação de estar trabalhando, enquanto o mercado, silenciosamente, cobra o preço dessa impaciência. Quando se observa o histórico da maioria dos traders que fracassam, torna-se evidente que o problema raramente está na falta de conhecimento técnico. Muitos sabem identificar suportes, resistências, padrões e até possuem um método funcional. Ainda assim, perdem dinheiro de forma consistente. A raiz desse fracasso não é técnica, é comportamental e quase sempre está ligada à incapacidade de esperar. O tédio é um dos primeiros gatilhos. O mercado passa longos períodos sem oferecer oportunidades claras e esse vazio gera desconforto psicológico. O trader olha para o gráfico e sente que deveria estar fazendo algo. A ausência de ação passa a ser interpretada como perda de tempo, quando na realidade é parte natural do trabalho. Para escapar desse desconforto, ele entra em operações que não atendem aos critérios, apenas para se sentir ativo. O medo também atua de forma silenciosa. Medo de perder uma movimentação, medo de ficar para trás, medo de ver o preço andar sem ele. Esse medo empurra o trader para entradas antecipadas, feitas antes da confirmação necessária. Ele prefere estar errado dentro do mercado do que certo fora dele. Esse tipo de decisão não nasce da análise, nasce da ansiedade. A ganância completa o ciclo. Após alguns ganhos, o trader passa a acreditar que deve aproveitar mais oportunidades, aumentar frequência e acelerar resultados. O problema é que esse aumento de atividade não vem acompanhado de aumento de qualidade. O que surge é o overtrading, um sangramento silencioso que corrói a conta aos poucos, trade após trade,
sem grandes perdas isoladas, mas com um desgaste constante. Em profissões tradicionais, produzir mais costuma gerar mais resultado. Trabalhar mais horas, atender mais clientes, entregar mais tarefas normalmente é recompensado. No trading, essa lógica se inverte. Quanto mais o trader força a participação, mais ele se expõe a situações de baixa qualidade. O mercado não remunera esforço visível, remunera precisão e timing. O excesso de ação é punido de forma impessoal. O mercado não alerta, não avisa e não ensina com palavras. Ele simplesmente retira capital de quem não respeita o ritmo correto. Cada entrada fora de contexto cobra um pequeno preço. Cada trade desnecessário consome foco, energia emocional e clareza. Quando o trader percebe, já está operando cansado, confuso e reativo. A maioria perde porque não consegue aceitar uma verdade simples e desconfortável. No trading, saber esperar é tão importante quanto saber entrar. Quem não desenvolve essa habilidade transforma o mercado em um ambiente hostil, quando na verdade foi a própria impaciência que criou o conflito. Um dos maiores equívocos no trading é confundir paciência com passividade. Muitos acreditam que esperar significa abandonar o mercado, desligar a atenção ou perder comprometimento com o processo. Na realidade, a paciência profissional é exatamente o oposto disso. Ela exige presença constante, leitura contínua e uma tomada de decisão ativa, que na maioria das vezes se manifesta justamente na escolha consciente de não agir. Esperar não é desistir. Esperar é permanecer alinhado a critérios claros, mesmo quando o mercado oferece estímulos constantes para quebrá-los. O trader disciplinado observa, avalia e filtra, enquanto o trader impulsivo reage. A diferença entre os dois não está na capacidade de análise, mas na habilidade de recusar aquilo que não atende plenamente às condições estabelecidas. Rejeitar setups medianos é uma forma de ação, porque exige controle emocional, clareza de propósito e confiança no próprio método. Grande parte do tempo, o mercado opera em ambientes laterais ou sem direção definida. Esses períodos não são exceções, são a regra. Ainda assim, muitos traders se comportam como se cada movimento precisasse ser aproveitado. Essa postura cria uma pressão constante para entrar em trades que não oferecem vantagem real. A paciência, nesse cenário, atua como um filtro que protege o operador de se envolver em movimentos aleatórios que apenas consomem capital e energia mental. O capital, nesse contexto, precisa ser entendido como um recurso estratégico e finito. Cada operação desnecessária reduz a capacidade de atuar quando a oportunidade verdadeira aparece. Gastar capital em setups medianos é o equivalente a desperdiçar munição antes do alvo certo surgir. O trader paciente preserva recursos não por medo, mas por inteligência operacional. Ele sabe que estar disponível é mais importante do que estar posicionado o tempo todo. Esperar clareza se transforma, então, em uma vantagem competitiva. Enquanto a maioria está ocupada tentando extrair algo de cenários confusos, o operador disciplinado mantém a mente limpa e a conta intacta. Quando o mercado finalmente apresenta um contexto favorável, ele entra com convicção, sem o desgaste emocional acumulado de quem passou o dia inteiro forçando decisões. Essa forma de paciência exige esforço constante. É uma disciplina ativa, sustentada por critérios, autoconhecimento e respeito ao próprio processo. Não operar nesses momentos não é falta de atitude. É a expressão mais clara de maturidade no trading. A impaciência no trading raramente se manifesta como um erro grande e evidente. Na maioria das vezes, ela atua de forma silenciosa, quase imperceptível, corroendo a conta e a mente do operador ao longo do tempo. Não é um colapso imediato, mas um desgaste contínuo que se acumula trade após trade, decisão após decisão. Um dos primeiros sinais desse processo são as entradas antecipadas.
O trader enxerga um cenário que ainda não está completo, mas decide agir mesmo assim, movido pela ansiedade de não ficar de fora. Ele entra antes da confirmação, aceita sinais incompletos e flexibiliza critérios que antes eram claros. Cada uma dessas decisões parece pequena, quase inofensiva, mas todas carregam o mesmo problema estrutural: a incapacidade de esperar pelo contexto correto. Outro fator central é o overtrading motivado pelo tédio. Quando o mercado passa longos períodos sem oferecer oportunidades claras, o operador impaciente começa a criar justificativas para agir. Ele passa a confundir movimento com oportunidade e presença no mercado com produtividade. A tela ligada por horas cria a falsa sensação de que algo precisa ser feito, quando na verdade a melhor decisão seria permanecer fora. Esse comportamento gera um efeito direto na energia emocional. A quantidade excessiva de decisões desgasta a mente, reduz a capacidade de julgamento e aumenta a propensão a erros. O trader começa o dia relativamente lúcido, mas termina mentalmente exausto, tomando decisões piores do que aquelas que tomaria se tivesse operado menos. A exaustão emocional se torna terreno fértil para impulsividade e descuido. Com o tempo, esse padrão começa a corroer a confiança do operador. Não a confiança na estratégia em si, mas a confiança em sua própria capacidade de executar corretamente. Cada trade fora do plano, cada entrada forçada e cada perda evitável criam um histórico interno de incoerência. O trader passa a se questionar, não porque o método falhou, mas porque ele sabe, em algum nível, que não respeitou o que havia definido. O aspecto mais perigoso da impaciência está justamente no efeito cumulativo dessas pequenas decisões ruins. Não é uma operação específica que destrói a conta, mas a soma de escolhas mal feitas, repetidas ao longo do tempo. Pequenos stops desnecessários, pequenas perdas evitáveis e pequenos desgastes emocionais formam um padrão que se torna insustentável no longo prazo. O mercado não pune a impaciência de forma imediata. Ele permite que o trader continue operando, continue tentando, continue se desgastando. A cobrança vem depois, quando o capital diminui, a clareza desaparece e a confiança interna está enfraquecida. Entender esse custo invisível é essencial, porque só a partir dessa consciência o operador percebe que esperar não é um luxo, mas uma necessidade para preservar não apenas o dinheiro, mas a própria capacidade de continuar operando com lucidez. Um dos maiores inimigos da paciência no trading é o medo de perder oportunidades. Ele atua de forma silenciosa, quase sempre disfarçado de atenção e proatividade, mas na prática é apenas ansiedade travestida de disciplina. O trader olha para o gráfico e sente que, se não agir agora, algo importante vai escapar. Essa sensação é poderosa, porque se apoia em uma ilusão profundamente enraizada. A chamada oportunidade perdida raramente é o que parece. O mercado oferece movimentos o tempo todo, mas isso não significa que todos sejam oportunidades legítimas dentro de um plano consistente. Confundir movimento com oportunidade é um erro comum, e é exatamente essa confusão que alimenta o impulso de entrar fora de contexto. Quando o trader amadurece, ele percebe que perder um trade que não fazia parte do seu critério não é perda alguma. Pelo contrário, é preservação. A disciplina, nesse ponto, se manifesta como uma vitória silenciosa. Não há recompensa imediata, não há emoção, não há validação externa. Existe apenas a decisão consciente de não agir. Esse tipo de vitória não aparece no extrato da corretora, mas fortalece algo muito mais importante, que é a confiança interna no próprio processo. Cada setup rejeitado por falta de critério reforça a identidade de alguém que opera por escolha, e não por impulso. Existe uma assimetria fundamental que todo trader precisa aceitar para sobreviver no longo prazo. Os mercados são virtualmente infinitos em oportunidades ao longo do tempo, enquanto o capital é finito e frágil.
Essa diferença muda completamente a forma como as decisões deveriam ser tomadas. O trader impaciente age como se cada movimento fosse único e irrepetível. O trader paciente entende que proteger o capital hoje é garantir presença amanhã. Um setup não tomado no momento certo pode representar um ganho psicológico real. Ele preserva a energia mental, evita desgaste emocional e mantém a clareza para quando uma oportunidade genuína surgir. Além disso, reduz a probabilidade de entrar em um ciclo de overtrading, onde uma decisão precipitada leva a outra, criando um efeito acumulativo de erros pequenos, porém constantes. A diferença entre reação e resposta se revela com nitidez nesse contexto. Reagir é agir movido por estímulo imediato, sem filtro, sem pausa, sem critério sólido. Responder é reconhecer o estímulo, avaliar dentro de um conjunto de regras e então decidir, inclusive decidindo não agir. Essa pausa consciente é o espaço onde a maturidade do trader se manifesta. Dominar o jogo da espera não significa perder oportunidades, mas escolher quais oportunidades merecem ser jogadas. O medo de ficar de fora desaparece quando o trader entende que estar fora, muitas vezes, é exatamente onde ele deveria estar. Em determinado estágio da evolução do trader, uma mudança silenciosa acontece na forma como ele se relaciona com o mercado. Ele passa a compreender que não operar também é uma decisão profissional, tão legítima quanto entrar em uma posição bem planejada. Essa compreensão rompe com a ideia infantil de que estar no mercado significa estar sempre exposto. Na prática, permanecer em dinheiro é uma escolha estratégica. A expressão "cash is a position" deixa de ser apenas um jargão e passa a ganhar significado real. Estar em caixa não representa falta de oportunidade, mas preservação de recursos. Capital financeiro não serve apenas para gerar lucro, ele serve para garantir sobrevivência. O trader que entende isso passa a valorizar o dinheiro não apenas como meio de ganho, mas como ferramenta que permite continuar jogando o jogo no dia seguinte. Além do capital financeiro, existe um recurso ainda mais sensível que precisa ser protegido: a energia mental. Cada decisão exige foco, clareza e equilíbrio emocional. Operar em ambientes confusos, laterais ou sem critério definido consome essa energia de forma silenciosa. Quando o trader se expõe sem necessidade, ele não perde apenas dinheiro, ele perde qualidade mental. E essa perda costuma custar caro nos momentos em que o mercado realmente oferece oportunidades claras. É aqui que a analogia do sniper se torna inevitável. O sniper não dispara o tempo todo porque está armado. Ele espera, observa, ajusta. Só age quando o alvo está perfeitamente alinhado. O mesmo vale para o pescador experiente, que entende que o tempo da pesca não é definido pela vontade, mas pelas condições. Arremessar o anzol repetidamente em água vazia não aumenta a chance de sucesso, apenas gera frustração. No trading, a espera faz parte do trabalho. Ficar fora do mercado enquanto nada se encaixa não é preguiça, nem medo, nem indecisão. É disciplina em sua forma mais madura. É a capacidade de aceitar que a maior parte do tempo o mercado não oferece vantagem real e que insistir em operar nesses momentos só aumenta o desgaste. O trader profissional entende que cada trade precisa justificar o risco assumido. Quando essa justificativa não existe, a melhor ação é não agir. Essa postura cria um filtro natural que elimina operações medianas e preserva clareza para as raras situações em que a probabilidade realmente se inclina a favor do operador. Ao normalizar o fazer nada como parte essencial da profissão, o trader deixa de lutar contra o mercado e contra si mesmo. Ele aceita que esperar é trabalhar, que não operar é proteger, que a paciência não é ausência de ação, mas a ação mais inteligente quando não há vantagem clara. É nesse ponto que o mercado deixa de ser um convite constante ao erro
e passa a ser um ambiente onde apenas decisões justificadas têm espaço. Forçar trades é um dos comportamentos mais destrutivos no trading, não apenas pelo impacto financeiro imediato, mas pelo efeito silencioso que provoca na identidade do operador. Cada vez que o trader entra em uma operação fora do plano, ele envia a si mesmo uma mensagem clara, mesmo que inconsciente, de que não confia nas próprias regras. Essa quebra de coerência interna é o início de uma erosão psicológica profunda. No começo, o dano parece pequeno. Uma entrada antecipada aqui, um trade tomado sem todos os critérios ali. Muitas vezes, o mercado ainda recompensa esse comportamento com um ganho ocasional, e isso torna o problema ainda mais perigoso. O lucro fora do plano cria uma falsa validação, reforçando a ideia de que quebrar regras pode funcionar. O trader passa a confundir resultado com acerto, sem perceber que está minando a base da própria disciplina. Com o tempo, esse padrão gera um ciclo de perda psicológica. O operador já não sabe se confia no sistema ou se deve confiar no próprio impulso. Cada nova decisão carrega conflito interno. A execução deixa de ser fluida e passa a ser tensa. A dúvida aumenta, a hesitação se instala e a leitura do mercado se torna contaminada por emoções acumuladas. Mesmo quando o setup aparece de forma clara, a confiança já foi comprometida. Nesse estágio, muitos traders concluem, de forma equivocada, que o sistema falhou, trocam de estratégia, ajustam regras ou buscam algo novo, quando o verdadeiro problema está na execução inconsistente. O sistema não falha porque ele não decide. Quem falha é o operador ao não respeitar aquilo que ele mesmo definiu como correto. Essa confusão entre método e comportamento impede o amadurecimento e prolonga o ciclo de instabilidade. Forçar trades também redefine, de forma negativa, o conceito de sucesso. O trader passa a medir seu desempenho apenas pelo resultado financeiro do dia, ignorando completamente a qualidade das decisões tomadas. Isso cria um ambiente interno, onde a disciplina perde valor e o improviso ganha espaço. A autoconfiança, que deveria ser construída pela repetição de boas decisões, começa a depender exclusivamente do lucro, tornando-se frágil e volátil. A verdadeira reconstrução começa quando o sucesso é redefinido como disciplina diária. Executar corretamente, mesmo quando o resultado não é favorável, passa a ser visto como vitória interna. Cada trade bem executado fortalece a identidade do operador. Cada regra respeitada reforça a confiança em si mesmo. Nesse ponto, a autoconfiança deixa de ser um sentimento instável e passa a ser uma consequência natural de agir de forma coerente. Quando o trader para de forçar trades, ele não está apenas protegendo o capital. Ele está preservando algo muito mais valioso, que é a própria integridade psicológica. É essa integridade que sustenta decisões claras, sob pressão, e permite que o sistema, finalmente, funcione como deveria, sem interferência emocional. Depois de atravessar todas as camadas do comportamento do trader, torna-se evidente que a paciência não é apenas uma habilidade isolada, mas a vantagem final que sustenta todas as outras. Ela funciona como um escudo silencioso contra erros desnecessários, protegendo o operador de decisões tomadas por ansiedade, tédio ou medo de ficar de fora. Onde falta paciência, o erro encontra espaço. Onde ela está presente, o erro encontra resistência. A paciência constrói confiança de uma forma que nenhum ganho pontual consegue reproduzir. Cada vez que o trader decide não operar diante de um cenário mediano, ele reforça internamente a própria capacidade de se controlar. Cada trade evitado por critério fortalece a identidade de alguém que não precisa agir para se sentir produtivo. Essa confiança não nasce do mercado, nasce da coerência entre o plano e o comportamento. Com o tempo, a consistência surge como um subproduto natural desse estado. Não porque o trader acerta mais, mas porque ele erra menos nos momentos errados. A redução de operações impulsivas diminui o desgaste emocional,
preserva o capital e mantém a clareza. A performance deixa de oscilar violentamente, não por causa de previsões melhores, mas porque as decisões passam a obedecer a um filtro mais rígido e consciente. O mercado, de forma implacável e neutra, transfere dinheiro do impaciente para o paciente, não como punição moral, mas como consequência matemática. Quem reage a cada movimento se expõe mais vezes ao risco sem vantagem real. Quem espera participa menos, porém com maior assimetria. Esse processo acontece todos os dias, de maneira silenciosa, enquanto muitos acreditam que estão perdendo oportunidades, quando na verdade estão evitando erros. A paciência nesse estágio deixa de ser apenas uma técnica e passa a se tornar identidade. O trader já não se pergunta se deveria entrar em todo o movimento. Ele pergunta se aquele cenário realmente merece o seu capital, a sua energia mental e a sua atenção. A espera deixa de ser desconfortável e passa a ser um sinal de maturidade operacional. Você está tentando operar o mercado ou está tentando se proteger da própria ansiedade? Quando a resposta se torna clara, a paciência deixa de ser um esforço consciente e passa a ser o modo natural de operar. É nesse ponto que ela se transforma no edge definitivo, não porque o mercado muda, mas porque o operador finalmente mudou. O uso de áudios para reprogramar a sua mente e mudar sua mentalidade é fundamental. Ao ouvir repetidamente esse conhecimento, sua mente absorve e internaliza por meio da repetição, moldando seus pensamentos e transformando a sua mentalidade de um trader perdedor para a mentalidade firme e tranquila de um trader vencedor. Então, se você gostou desse áudio, deixe um gostei e se inscreva. Aqui temos vídeos novos todos os dias. Ative o sininho e comente abaixo sobre seus insights. Com o entendimento certo do mercado, você transformará seus resultados e, finalmente, você sentirá que está tendo progresso. Vejo você no próximo vídeo.